E aí, fantasmas? Como previsto, o 19º tipo Pokémon está entre nós. E hoje eu vou explicar tudo sobre o tipo Estelar, porque, sejamos sinceros, está um pouquinho confuso. E eu espero ser capaz de, nesse vídeo, sanar esses problemas. Pela primeira vez desde versões X e Y lançadas em 2013, Pokémon recebe um novo tipo, mas ele tem várias peculiaridades. E por isso que ficou tão confuso. A primeira coisa que precisamos saber é que nenhum Pokémon é do tipo Estelar naturalmente. Esse tipo só pode ser acessado através da terastalização, justamente a mecânica da 9ª geração. De novo, nenhum Pokémon é do tipo Estelar naturalmente, mas todos podem assumir esse tipo depois de Terra. Para fazer o seu Pokémon se transformar num Pokémon Tera Type Stellar, basta fazer como você já fazia, juntar 50 Tera Shards desse tipo, ir até a cidade Medalha e solicitar a alteração do Tera Type daquele Pokémon específico. A partir de agora, a terastalização desse seu Pokémon vai fazê-lo um Pokémon do tipo Estelar, e isso vem junto de algumas outras alterações. Quando um Pokémon assume o tipo Estelar, defensivamente pouca coisa muda. As fraquezas e resistências daquele Pokémon permanecerão, ou seja, elas serão idênticas às tipagens originais do monstrinho que virou Tera Type Stellar. Vamos então pegar o exemplo do Gengar. Gengar é um Pokémon do tipo Fantasma e Venenoso. Ele possui imunidade a golpes do tipo Lutador e fraqueza a golpes do tipo Fantasma. Se esse Gengar fizesse a terastalização para assumir o tipo normal, isso se inverteria. Ele agora passaria a ter imunidade a golpes do tipo Fantasma e fraqueza contra ataques de lutadores. Isso porque na terastalização, como a gente conhecia, defensivamente o Pokémon passava a ter fraquezas e resistências do seu novo tipo, o tipo que ele ganha ao terastalizar. Isso muda quando o tipo em questão é o Estelar. Caso não tenha ficado claro ainda, todas as fraquezas e resistências que o Gengar tem como um Pokémon dos tipos Fantasma e Venenoso, ele permanecerá tendo mesmo depois de terastalizar e se tornar um Pokémon do tipo Stellar. E é por isso que eu disse que defensivamente pouca coisa muda quando você opta por terastalizar o seu Pokémon no tipo Estelar. Agora, ofensivamente, aí sim, muita coisa nova. O tipo Estelar passará a dar um buff para todos os golpes ofensivos do seu Pokémon. Esse buff será de 20% em cima de ataques cujo tipo são diferentes dos tipos originais do seu Pokémon e de 100% caso o ataque tenha um tipo idêntico ao da tipagem do seu Pokémon. Vamos de novo usar o exemplo do Gengar. Como a gente disse, o Gengar é um Pokémon do tipo Fantasma e Venenoso, e depois de usar o Tera Type Stellar, um Shadow Ball ou um Sludge Bomb ganhará um buff de 100%, enquanto um Energy Ball, por exemplo, ganhará um buff apenas de 20%. A outra alteração entra agora. Esse buff só é aplicado na primeira vez que você usa um golpe de cada tipo. O boost está conectado ao tipo do golpe e não ao golpe. Então, na primeira vez que o Gengar usar Shadow Ball depois de terastalizar para o tipo Stellar, esse golpe vai causar um dano dobrado de 100% de buff, assim como a primeira vez que ele clicar Sludge Bomb. A partir da segunda vez que o Gengar Tera Stellar clicar Shadow Ball, aí o buff volta só para os 50% originais do estado. Já no caso do Energy Ball, a primeira vez que o Gengar Tera Stellar clicar nesse ataque, o buff será de 20%. Na segunda vez, não terá boost. Vale ressaltar que depois de usar Energy Ball, se o Gengar decidir clicar, por exemplo, Giga Drain, ele continuará não ganhando boost, porque, como eu disse, ele está conectado ao tipo do golpe e não ao golpe. E o Giga Drain é um golpe do tipo Grama, assim como o Energy Ball que já tinha sido usado. Talvez trazendo para números isso fique mais claro. O Shadow Ball tem um base power de 80. Usado por um Gengar, ele ganha 50% de buff por causa do Stab, ou seja, por ser um golpe do mesmo tipo que o Gengar tem, o Fantasma, e passa a ter poder de 120. Se o Shadow Ball for utilizado pelo Gengar depois dele dar o Tera Type Stellar, ele passará a ter 160 de base power na primeira vez que usar. Da segunda em diante, volta para os 120. Já o
o Energy Ball é um golpe com poder de 90. Usado por um Gengar, ele terá o poder de 90 normal. Afinal, ele não ganhará Stab porque o Gengar não é do tipo Grama. No entanto, depois de ter a estalização para o tipo Stellar, aí ele vai ganhar o boost de 20%. E o Energy Ball, na primeira vez que usado, terá poder base de 108. A partir da segunda vez que o Energy Ball for utilizado, mesmo com o Gengar com o tipo Tera Stellar, o boost é cancelado e o golpe volta a ter Base Power de 90. Como eu disse, não adianta trocar para um outro golpe do tipo Grama, como o Giga Drain que eu citei, porque o boost do tipo Tera Stellar está conectado ao tipo do golpe e não ao golpe. A exceção a isso é o Terapagos. Ele é imune a esse efeito de boost único, ou seja, sempre que o Terapagos utilizar um golpe que não for do tipo normal, ele vai ganhar os 20% de boost. E sempre que ele utilizar um golpe do tipo normal, que é o seu tipo original, ele vai ganhar 100% de boost. A exceção aqui é o Tera Star Storm, golpe assinatura desse lendário, porque depois da Tera estalização, o golpe se transforma no tipo Stellar. Eu peguei com um amigo para testar essas coisas no Switch e a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como o Terapagos, depois de Tera estalizar, sempre vai ganhar buff nos golpes que utilizar, diferentemente do caso do Gengar que eu citei anteriormente. Primeiro a gente vai ver o Terapagos utilizando Zen Headbutt sem terastalizar no Heatran. O golpe causa 15 de dano. Depois de terastalizar, o Zen Headbutt aumenta de dano, causando 20. Na segunda vez que o Terapagos usa o Zen Headbutt depois de terastalizar, o dano cai um pouquinho, para 18. Mas não o suficiente para a gente dizer que ele perdeu o buff de 20%. Isso porque o dano da maioria dos golpes ofensivos em Pokémon não é fixo. Existe um dano mínimo e um dano máximo, e tudo que está entre esses dois danos é o que a gente chama justamente de Roll. Foi a Roll a responsável pela mudança do dano entre o segundo e o terceiro Zen Headbutt que a gente viu. O segundo, primeiro depois da terastalização, e o terceiro, segundo depois da terastalização. Já o aumento do primeiro para o segundo e do primeiro para o terceiro, aí sim o responsável é o buff do Tera Type Stellar. As informações sobre essa mecânica ainda estão um tanto quanto desencontradas. A fonte dizendo que o Tera Star Storm do Terapagos só vai ganhar o boost de 20% na primeira vez que for utilizado. Eu também testei isso, mas isso não se comprovou verdadeiro pelos meus testes. Posso até mostrar para vocês aí, mas basicamente o Tera Star Storm do Terapagos terastalizado causou o mesmo dano no Grizzle e no Amoonguss entre o primeiro e o segundo ataque. Nós também testamos a informação de que golpes do tipo Stellar dão super efetivo em alvos terastalizados. Para isso, eu terastalizei o Amoonguss e aguardamos o dano do Tera Star Storm nele agora terastalizado. Aí sim, foi abruptamente maior, suficiente para finalizar ele com mais ou menos 50% de vida. Uma forma mais fácil que eu encontrei depois para testar se o Pokémon continua ganhando buff do Tera Type Stellar ao utilizar certo golpe, é um brilho que o próprio jogo coloca ao redor desse ataque. Como vocês estão vendo aí, no Terapagos todos os golpes estão brilhando e continuam brilhando mesmo depois de eles terem sido utilizados pela primeira vez. Ou seja, o Terapagos vai ganhar o buff de 20 ou 100% vindo do Tera Type Stellar em todas as vezes que ele utilizar um golpe. Já quando um outro Pokémon que não Terapagos terastaliza para o tipo Stellar, esse brilho ao redor do golpe desaparece depois da primeira vez que o golpe é utilizado. Ou seja, nem ele, nem nenhum outro ataque do mesmo tipo desse golpe voltarão a ganhar o buff do Tera Type Stellar naquela partida. Vale ainda ressaltar que o Tera Blast é o outro golpe que vai mudar para o tipo Estelar quando um Pokémon assumir esse Tera Type. Ele também vai dar super efetivo em alvos terastalizados, só que ele vai ter um efeito colateral negativo, que vai reduzir o ataque físico e o ataque especial do usuário. Esse efeito colateral pode ser revertido caso o usuário tenha habilidade contrary, como por exemplo Enamoros e Serperior. Então quem sabe alguém não surge com uma estratégia interessante disso. Mas eu acho que é isso, fantasmas. Eu tive alguns problemas na confecção do roteiro desse vídeo. Eu perdi a base que eu tinha escrito por algumas horas, então gravei o que eu lembrava e eu espero não ter deixado nada de fora. Mas se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários. Eu também tô com algumas, confesso, pra mim é a mecânica mais bizarra, esquisita e, como eu disse, confusa que Pokémon e a Game Freak já lançaram. E eu espero que os bugs da nona geração não atrapalhem e interfiram nas interações que os Pokémon terão com o Tera Type Stellar.
Se gostou do vídeo, não esquece do like, de se inscrever no canal, compartilha com os amigos pra todo mundo ficar informado, e eu conto sempre com vocês pra gente chegar logo no 1 milhão de fantasmas. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima.